o jogo da vida e o tema dessa palavra é apito final. Já que o Brasil não quis seguir em frente, nós não vamos também não. Ah, bom. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 16. Eu quero ler do verso 19 ao verso 31. Hoje eu quero falar sobre céu e inferno. Eu quero ler essa porção importante do texto da palavra de Deus. O rico e Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Em outras versões, para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém, irmãos? Meus irmãos, chegamos ao final dessa série tão importante. E uma verdade que todo jogador conhece é que toda partida, uma hora termina. Todo jogo, em algum momento, vai ser encerrado. Não importa o tamanho do estádio, não importa a quantidade de torcedores, não importa quantos gols foram marcados naquele jogo, não importa quem estava dominando a partida, chega um momento em que o árbitro olha para o relógio, coloca o apito na boca e apita. E o jogo acaba. E sabe qual é a verdade? Quando o apito final soa, uma verdade aparece. Não existe mais tempo para mudar o placar. Se não resolveu durante o jogo, não vai conseguir resolver depois que o jogo termina. Durante o jogo dá para mudar a estratégia, durante o jogo dá para substituir um jogador que não está performando da forma ideal, durante o jogo dá para correr atrás do placar, dá para fazer um gol nos acréscimos. Quantos jogos dessa Copa do Mundo viram o seu placar ser definido nos acréscimos? Mas depois que o jogo acabou, depois que o juiz soou o apito final, não tem mais como mudar o jogo. Não tem segundo tempo, não tem prorrogação. O jogo acabou. E sabe, meus irmãos, talvez essa seja uma das maiores ilusões da vida humana. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo como se a vida nunca fosse terminar. Muitas pessoas estão vivendo como se sempre tivessem a certeza e a garantia que na hora que quiserem vão poder mudar de vida, vão poder se arrepender, vão poder passar a obedecer a Deus e viver da forma que Deus realmente se agrada. Muitas pessoas. É por isso que eu quero começar com algumas perguntas.
E eu preciso que você responda aí no seu coração. E a primeira é: e se hoje você descobrisse que está vencendo jogos que no final não terão importância nenhuma, ou terão uma importância muito pequena? E se aquilo que você chama de sucesso hoje não tiver valor quando Deus avaliar a sua vida? Uma terceira pergunta: e se você estiver tão ocupado construindo uma vida aprovada pelos homens, que acabar se esquecendo de se preparar para ser aprovado por Deus? E uma última pergunta: quando o apito final da sua história chegar, você estará preparado para encontrar o verdadeiro juiz da partida? São algumas perguntas que esse texto do capítulo 16 de Lucas nos ajuda a responder, porque Jesus conta a história de dois homens completamente diferentes. Um homem rico, vestido de roupas finas, que vivia no luxo todos os dias. Por outro lado, um homem chamado Lázaro, que era tão miserável na sua questão social, que o desejo dele era conseguir ao menos se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Contextos antagônicos, assustadores. Existe uma discussão entre os estudiosos tentando entender se esse texto é uma parábola ou é um relato que de fato aconteceu. Por um lado, uns acreditam que seja uma parábola por causa da sequência dos ensinos de Jesus nessa porção literária do texto do Evangelho de Lucas. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que não é uma parábola, porque geralmente nas parábolas Deus não dá nome aos personagens, mas Ele dá o nome a Lázaro e Ele também menciona Abraão. Então há uma dúvida, mas isso com certeza não é mais importante, sabe por quê? Porque Jesus nunca usaria uma história construída sobre uma mentira para revelar uma verdade sobre Deus. Então o mais importante não é se é uma parábola ou se não é. O que mais importa é que Jesus está ensinando nesse texto verdades profundas sobre a morte e sobre a eternidade. E se aquele jogo ali, se aquela partida terminasse antes do apito final, todo mundo imaginaria um resultado: que o rico seria o vencedor e o pobre seria o perdedor. Mas então, Jesus conta algo que muda toda a interpretação da história. Ele diz que os dois morreram. O apito final chegou para os dois. E quando a eternidade começa, que é a vida após a morte, nós aprendemos uma das maiores verdades sobre Jesus. A morte não encerra a vida, mas ela revela, de fato, se estamos vivendo pelo placar certo. Se estamos realmente focando naquilo que é mais importante. E através desse texto, através da explicação do próprio Jesus sobre vida e morte, eu quero tirar aqui alguns princípios, e depois nós vamos orar para encerrar essa celebração. E o primeiro princípio que eu tiro desse texto é que um dia todos ouvirão o apito final. Todos. Eu, você, quem tem compromisso com Deus e quem não tem, quem tem dinheiro e quem não tem, quem é muito estudado e quem não é, todos ouvirão. Olha o que diz o verso 22, diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Meus irmãos, os dois morreram. Durante a vida inteira, quase tudo era diferente. A roupa era diferente, a casa era diferente, a alimentação era diferente, a condição social era diferente, as oportunidades eram diferentes, mas chegou um momento em que todas as diferenças encontraram a mesma realidade. O apito final chegou, a morte chegou. E sabe uma verdade sobre a morte? A morte é a experiência mais democrática da existência humana, irmãos. Sabe por que eu digo isso?
porque ela chega para quem mora numa mansão e chega também para quem não tem onde morar. A morte chega para quem tem muitos diplomas e também chega para quem nunca estudou. A morte chega para quem é conhecido por multidões e também para quem passa a sua vida inteira como alguém que não é conhecido. A morte chega para quem tem muitos recursos e para quem tem poucos recursos. A morte chega para quem acredita nela e também chega para quem passa a vida tentando ignorá-la. E eu acredito que todos nós sabemos aqui que um dia vamos morrer. Eu acredito nisso. Mas eu também sei que poucos vivem como se realmente acreditassem nisso. A morte pode até ser uma certeza na nossa mente, mas muitas vezes é ignorado na nossa agenda. Porque todo mundo se prepara para viver melhor, mas a maioria das pessoas não se prepara para o que vai acontecer após a morte. Não se prepara. Na verdade, a narrativa é: eu não quero nem pensar nisso, porque se nem atrai. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é pensar que atrai, não. Porque todo mundo um dia vai morrer. Essa semana, eu não sei qual foi a circunstância, mas um jogador que jogou a Copa do Mundo morreu, com 25 anos. Eu não sei o que aconteceu, mas a morte chega para todas as pessoas. Qual o nosso problema, irmãos? Nós planejamos a faculdade, planejamos a carreira, planejamos o futuro da empresa, planejamos o futuro do ministério, planejamos a aposentadoria, planejamos as viagens, planejamos os investimentos, mas muitas vezes não nos planejamos para a única certeza absoluta da nossa existência: se um dia nascemos, um dia morreremos. Nós não nos preparamos para isso. E vamos ser sinceros aqui, irmãos. Talvez nós sejamos a geração que mais fala sobre qualidade de vida e pouco pensa sobre o fim da vida. Hoje, irmão, tudo dá câncer. Até água. Agora, irmão, beber muita água vai ter um problema. Irmão, tudo, isso aqui dá câncer, aquilo não dá, Coca normal dá isso, Coca zero dá aquilo, e não sei o quê. Irmão, e nós estamos assim com a dieta daquelas, irmão. Uma coisa assim que nunca aconteceu na terra. Eu lembro que na minha adolescência, meus pais compraram para mim assim, um carrinho cheio de traquinas de morango, irmão. Hoje, se alguém visse isso, ia falar: tu tem 5 anos de vida só, aproveita, vai morrer. Porque hoje, eu sei que traquinas de morango nunca fez bem, né? Tenho certeza disso, não fui enganado por isso. Mas hoje, irmão, tudo que você faz, isso aí é cancerígeno, isso aí é não sei o quê. Meu irmão, só bebe água, come alface orgânico, tá? E só isso. Porque o restante vai te matar um dia, irmão. É o que a gente ouve o tempo inteiro. Talvez nós sejamos a geração que mais fala sobre qualidade de vida e menos pensa sobre o fim da vida. Nós queremos viver mais, envelhecer menos, queremos melhorar a aparência, queremos cuidar do corpo, queremos prolongar os nossos anos, queremos aumentar o nosso conforto, e muitas dessas coisas realmente são boas. O problema não é cuidar da vida. O problema é viver como se a vida fosse tudo que existe. Então a pergunta que eu faço é: nós estamos tentando prolongar o jogo ou estamos preparados para o momento em que o jogo terminar? Essa pergunta nós temos que responder. O próprio Tiago, na sua epístola, confronta essa ilusão. Olha o que diz Tiago 4,14. Olha o que ele diz aqui: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Uma hora, quando você menos esperar, você vai embora. É o que Tiago está dizendo. O problema não é planejar o futuro, porque a Bíblia nunca foi contra planejamento. O problema é planejar o futuro como se nós tivéssemos controle absoluto sobre ele. É por isso que algumas pessoas hoje não têm tempo para Deus, para pensar nas coisas espirituais, para servir a igreja, para liderar uma célula, para discipular pessoas. Por quê? Porque só pensam na sua própria vida. São os meus projetos, são os meus interesses, são os meus sonhos, são os meus objetivos. E aquilo que é eterno vai ficando em segundo plano. Aquilo que é eterno fica para depois. Depois eu penso nisso. Muitas vezes nós vivemos assim, como se a nossa vida nessa terra fosse mais importante do que a eternidade. Meus irmãos, no Brasil, a expectativa de vida é em torno de 73 anos.
E nós damos de tudo para viver bem os 73 anos. E esquecemos que após a morte tem uma eternidade inteira. Ou seja, nós deveríamos focar muito mais naquilo que nós vamos colher na eternidade inteira do que nos 73 anos de vida que nós podemos ter aqui. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Nós precisamos pensar nisso. O próprio Jesus, em Lucas 12, conta sobre um homem rico que fez planos. Ele olhou para os celeiros dele e falou: eu sou próspero mesmo. Mas quer saber? Eu poderia ser muito mais próspero. O que eu vou fazer então? Eu vou derrubar esses celeiros aqui e eu vou construir celeiros maiores. Porque assim eu consigo ter mais riquezas, mais posses, mais bens, e eu vou prosperar. E olha o que Jesus diz para esse homem, em Lucas 12, 19 e 20. Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Quem disse isso foi o homem. Mas Deus disse: insensato, ou nas versões mais antigas, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. O que é que você tem preparado? Eu não vou perguntar quanto dinheiro você fez, quantos milhões você acumulou, qual era o tamanho, a metragem quadrada do seu apartamento, se tinha 500 metros quadrados. Eu não vou perguntar quantas filiais a tua empresa teve. Eu não vou perguntar isso para você. Eu vou perguntar o quanto da eternidade foi o foco da sua vida. O quanto que você viveu do meu reino. O quanto que você se dedicou para que pessoas me conhecessem, o quanto que você buscou a minha presença, o quanto que você viveu uma vida que me agradava, o quanto que esse foi o foco da sua vida. Ah, irmãos, para aquele homem que tinha muitos planos, ele não sabia, mas naquela noite ele morreria. Ainda recebeu um aviso, né? Vai morrer hoje. Geralmente a gente não recebe esse aviso tão específico assim. Irmãos, e talvez essa seja uma das maiores ilusões da vida. Viver como se sempre houvesse mais tempo. Mais tempo para buscar a Deus, mais tempo para servir a Deus, mais tempo para acertar minha vida com Deus, mais tempo para perdoar, mais tempo para consertar a família, mais tempo para abandonar o pecado, mais tempo para obedecer. Mas ninguém sabe quando o apito final será dado, irmãos. Eu não sei, você não tem. A Bíblia não nos conta isso. E o rico da história de Lucas 16, provavelmente acordou aquele dia como alguém que não imaginava que seria o seu último dia. Porque o texto não conta que ele estava doente, no leito de morte e morreu. Conta que ele morreu. Ele simplesmente morreu, do nada. Lázaro, provavelmente, o pobre, também não sabia. Porque ninguém vive os seus dias sabendo que um desses dias pode ser o seu último dia. A maioria das pessoas acorda, faz planos, responde mensagens, organiza a sua vida, faz planejamento, pensa nas preocupações da semana, conversa sobre o futuro, agenda compromissos, mas em algum momento descobre que o amanhã nessa terra não chegou. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. E queridos, eu fui pesquisar e percebi que essa realidade não é tão distante, não. Porque enquanto nós estamos reunidos nesse momento, aproximadamente 3.500 pessoas morrerão hoje no Brasil. São 145 pessoas por hora. 2 a 3 pessoas por minuto. Isso significa que enquanto eu pregava a introdução dessa palavra, alguém ouviu o apito final. Isso significa que enquanto você escolhia onde sentar, onde estacionar o carro, alguém ouviu o apito final. Enquanto o louvor tocava, alguém ouviu o apito final. A morte não espera que você esteja pronto para considerá-la. Mas ela acontece mesmo fazendo planos, respondendo mensagens, e vivemos como se sempre houvesse mais tempo. Ah, meus irmãos, isso é tão sério, tão sério. Teve um dia que eu conversei com um irmão da igreja, irmão muito bem de vida. E o irmão não conseguia ir na célula de jeito nenhum. E aí quando o marido não vai na célula, geralmente a esposa e os filhos também não vão. É o que acontece. Porque eu não sei se você sabe, mas as estatísticas dizem que quando uma mulher se converte, normalmente, mais ou menos 17% do restante das famílias se convertem. Quando uma criança se converte antes de todo mundo, mais ou menos 3% do restante das famílias se convertem.
Mas quando um homem assume compromisso com Deus, 93% do restante das famílias também assumem. O que eu quero dizer para você, homem, meu amigo, meu irmão, a responsabilidade do futuro espiritual da tua família está na tua mão. Depende de você. Se você não tem compromisso, dificilmente a tua família terá. É uma verdade. Essa é a realidade. E eu conversava com ele. Ele, não, pastor, mas eu tenho que resolver isso, eu tenho que trabalhar. Eu falei, meu irmão, você trabalha 7 dias por semana, você aceita plantão aqui, plantão ali, não sei o quê. E outro dia eu fiz uma visita, irmão. Tu mora num baita apartamento, você come comida boa, você viaja para onde quer, que coisa linda. Eu não estou dizendo que você não tem que ter mais futuro, não. Mas quando é que você vai parar para servir a Deus? Quando você vai parar para fazer isso? Porque sempre tem um objetivo maior, é um curso, é uma capacitação, é uma viagem, é o apartamento que eu comprei, agora é o apartamento que eu tenho que reformar, agora eu já não estou suficiente, vou comprar uma casa maior, e agora eu quero isso, e eu quero aquilo. Meu irmão, quando é que você vai parar para servir a Deus? Vai chegar uma hora que o apito final vai chegar, e Deus não vai te perguntar o que você produziu na tua carreira, Ele vai perguntar, vem cá, cadê a tua família? Cadê as pessoas que você alcançou para mim? Cadê? É essa a pergunta que Ele vai fazer. Quem está entendendo aqui, irmãos? Essa é a grande verdade. Eu não estou aqui desencorajando você a crescer na vida, irmão. Você me conhece, sabe que eu sou comprometido com crescimento, com um avanço, com você desenvolver seu máximo potencial. Só estou dizendo que o problema é que muitas vezes há um desequilíbrio, tanto na vida de quem não está na igreja, quanto também na vida de quem está na igreja. As pessoas estão vindo para a igreja para prosperar, para ter milagre, para ver porta aberta, mas não estão vindo à igreja para buscar Jesus, para servir ao Senhor, para amar pessoas, para fazer a diferença. E Ele pode abrir portas sim, que Ele abra, e Ele faz milagres sim, que Ele faça, mas principalmente que o foco maior da nossa vida seja Ele, o nosso alvo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o dono da nossa vida. Prospere sim na sua vida, mas prospere principalmente na tua vida com Deus, irmão. Por favor, faça isso, faça isso. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus aqui? Então o que ela diz é o quê? É Deus falando. Amém? Olha o que ele diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. O que a Bíblia está dizendo, pastor? Que essa ideia que nós podemos viver sem considerar as consequências eternas das nossas escolhas não é uma realidade. A Bíblia apresenta a vida como uma oportunidade única recebida de Deus. Nós não vivemos histórias infinitas. Sabe uma outra verdade? Nós não passamos por tentativas infinitas. Nós não vamos para um lugar onde os nossos pecados serão purgados. A Bíblia não reconhece purgatório, irmãos. O que a Bíblia diz é que não há segunda chance depois do apito final. Não há oportunidade para arrependimento após a morte. O que ele diz é que vindo após a morte, o juízo de Deus. Essa é a sequência. Quem estabeleceu foi Deus. E é exatamente isso que Lucas 16 confirma. O rico não recebeu uma outra oportunidade depois do apito final. Ele encontrou uma realidade que já havia sido definida em vida. O que eu quero dizer é que a tua realidade após a morte é definida hoje em vida. Não tem chance depois. Por isso que a pergunta mais importante hoje não é quando será o meu último dia, porque ninguém sabe. A pergunta é, se hoje fosse meu último dia, eu estaria preparado? Eu estaria preparado? O maior problema não é saber que o apito final vai chegar. O maior problema é ele chegar e descobrir que você nunca se preparou para ele. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que o apito final revela o verdadeiro placar da vida. Vamos ler os versos 22 a 25? Olha o que dizem. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento.
Meus irmãos, se você olhasse para o placar do jogo, humanamente falando, enquanto o jogo ainda estava em andamento, talvez a percepção seria algo muito diferente do que aconteceu depois que o jogo se encerrou. Porque o texto conta que havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino. Isso aqui não está no texto por acaso, porque púrpura era um tecido extremamente raro, dificilmente encontrado e caríssimo. Só gente muito próspera financeiramente conseguia se vestir de púrpura e linho fino. O texto também não diz que de vez em quando ele comia um banquete especial. O texto diz que ele vivia todos os dias no luxo e nos banquetes. Sabe aquele cara que só usa roupa de grife? Sabe aquele cara, irmão, que vive num lugar assim, que você entra e você fala assim: meu irmão, não tem nem roupa para entrar na casa dessa aqui, irmão. Estou envergonhado aqui, que negócio é esse? A porta de 6 metros de altura. O que é isso? A sala dele é 2 vezes o meu apartamento inteiro. Meu irmão, que coisa é essa? Tu entra num carro, o carro diz: bom dia, senhor. Quer um cafezinho, cappuccino? Você quer aquecer aí a sua região glútea? Eu faço agora. Você fala assim: meu irmão, eu vou dirigir não. Aí o carro diz: nem precisa, eu dirijo para você. Quer que eu estacione? Eu estaciono. Meu irmão, o que é isso? Vai comer? O que vai comer? Irmão, só coisa do bom e do melhor. Todo dia, 3 tipos de carne. Só coisa assim que você não encontra em qualquer lugar não. Era esse rico. Irmão, o cara vivia muito bem. Luxo, conforto. Um cara com uma vida que aos olhos das pessoas diria: esse cara é vencedor, esse cara é próspero. O texto não diz que ele era mal educado, não diz que ele era adúltero, não diz que ele era um cara ignorante, não, diz que ele era muito rico. Aos olhos das pessoas ele tinha recursos, conforto, reconhecimento, segurança, tudo aquilo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conquistar. E do outro lado estava Lázaro, um homem sem recurso, um homem sem saúde, sem influência, um homem sem posição social. E sabe o que ele fazia? Ele ficava à porta do rico desejando comer das migalhas que caíam da mesa. Desejando, não diz que ele comia não, diz que ele ficava desejando. Ele ficava ali o tempo inteiro. Se a história terminasse no verso 21, todo mundo diria: o rico é que está bem, e esse pobre aí, ele está mal. Mas irmãos, quando o apito final chega, a realidade vem à tona. A verdade vem à tona. O texto conta que Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, para o seio de Abraão, enquanto o rico abriu os olhos no tormento. E isso aqui é muito forte, porque muitos judeus daquela época acreditavam que prosperidade material era uma representação da aprovação de Deus sobre a sua vida, e que pessoas que tinham escassez material, isso representava que essas pessoas não eram aprovadas por Deus. Não é diferente hoje não, porque na teologia da prosperidade é a mesma coisa hoje. Se você está nadando em dinheiro, se você está rico com tudo, Deus é contigo. Se você está num momento difícil, então Deus não está contigo não. Isso ainda é uma crença de um grupo da sociedade, é uma verdade. E os judeus ouvindo Jesus contando aquilo ali, era extremamente confrontador para eles. Mas sabe qual a verdade que esse texto nos mostra? Que Jesus corrige uma leitura superficial da vida que muitas vezes nós temos. Ele mostra que o placar da terra nem sempre corresponde ao placar do céu. Nem sempre. E tem um detalhe interessante. Eu tenho certeza que na terra todo mundo conhecia o nome do rico. Porque todo mundo conhece o nome do rico, né, irmão? É ou não é? Todo mundo conhece. Mas quando a eternidade começou, só quem é chamado pelo nome foi Lázaro. Ele não diz o nome do rico, ele diz o nome de Lázaro. O homem esquecido pelos homens era conhecido no céu. E isso precisa confrontar a nossa vida. Ser reconhecido na terra não significa ser aprovado no céu. E isso precisa saltar como uma realidade do nosso coração. Ser desconhecido pelos homens não significa ser esquecido por Deus. Mas eu preciso apontar aqui 2 coisas importantes. Primeiro,
o que significa esses lugares para os quais eles foram. E segundo, qual é a visão de Deus sobre riqueza e sobre pobreza. Eu começo pela primeira. Quando ele diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, para junto de Abraão, quem foi Abraão? Abraão era o pai da fé. Abraão era o homem a quem Deus entregou a promessa, o homem escolhido por Deus. Abraão era o pai. Para eles, estar perto de Abraão representava descanso, conforto, segurança, promessas cumpridas. A vida valeu a pena, porque eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Na verdade, estar com Abraão era estar exatamente como Abraão, como alguém que pertencia a Deus pela fé. Em Romanos 4 e em Gálatas 3, Paulo explica isso. Abraão não foi justificado pelas suas obras, porque Abraão cometeu erros, mas ele foi justificado pela fé única, num Deus único, imutável. O compromisso dele era com o Senhor. E a Bíblia diz que todas as promessas recebem o amém em Cristo, têm o seu cumprimento em Cristo. Então, até aquele momento do texto, Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Então, quem tinha fé, a fé de Abraão, a fé no Deus de Abraão, era filho de Abraão, no sentido figurado, ou seja, obtinha a salvação. O que eu quero dizer é que o que levou Lázaro a ser salvo não é ser pobre, não, irmão. O que levou Lázaro a ser salvo foi a fé no Deus verdadeiro. Quem entendeu isso aqui, irmãos? E o que levou o rico a não ser salvo, não é porque ele tinha dinheiro, não, mas é porque ele não tinha uma fé própria no Deus, que é o único que salva, que redime a humanidade, que transforma a nossa história. Isso precisa ficar muito claro para a gente, muito claro. Pastor, mas se Lázaro era um homem de Deus, como é que ele vivia como um mendigo? Irmãos, a Bíblia não conta, mas existem duas explicações que podem nos ajudar. A primeira é que nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. Aqui tem aflição, tem sofrimento. Muitas pessoas têm um testemunho de momentos difíceis na vida financeira. Muitas pessoas têm, muitas pessoas. Mas também tem a ver com semente. Porque não adianta eu ter a fé para a salvação e eu não ter uma fé que me leva a trabalhar e semear para que eu possa prosperar na vida. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Também não adianta, Deus, eu estou contigo, prospera a minha vida. Não, irmão, tem que trabalhar, irmão, tem que semear, tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, tem que ter uma ideia que ninguém teve, tem que ter uma perseverança que ninguém teve, para poder chegar lá. É assim, mas também é possível prosperar sem Deus. Como assim, pastor? Se aprender a fazer dinheiro, vai fazer dinheiro, irmão. É simples, você percebe que não é riqueza ou pobreza, mas é a postura de cada um. É algo assim que nós precisamos entender. Mas e o rico? O rico foi para o Hades. No Novo Testamento, o Hades é usado para falar do estado de tormento eterno. E nesse caso específico, Jesus ainda descreve uma realidade que é para assustar a gente, irmãos, porque ele diz que esse sofrimento é consciente. Ou seja, o rico estava lá consciente, lembrando que um dia Moisés e os profetas chegaram até ele de alguma forma. Ele disse, eu não quero, mas agora ele entendeu, se eu tivesse ouvido, eu não estava aqui. Irmãos, pior do que sofrer é sofrer, ter da consciência de que você poderia ter evitado aquele sofrimento. E não é o sofrimento de um tempo difícil na vida, é o sofrimento de uma eternidade inteira longe de Deus. Tormento. Pastor, o que é o inferno? A Bíblia dá todos os detalhes, dá alguns, mas posso dizer o que é o inferno? O inferno é viver para o resto da eternidade sem Deus, irmão. E sabe qual é a verdade? Quem vive sem Deus já vive o inferno. Sabe por quê? Porque você pode ter o dinheiro que for, mas a alegria que não passa, você não tem. Paz que excede todo entendimento, você não tem. Mas pertencimento, origem, entender que você não é o que você tem, mas você é aquilo que Deus diz que você é, e isso você não tem sem Ele. A alegria de ter os teus pecados perdoados, não tem alegria maior, irmãos, do que no ter o peso dos nossos erros sobre a gente, dizendo você errou, e é por isso que você está passando por isso. Ao invés de você ter assim, Jesus dizendo, está lembrando do teu pecado porque eu já perdoei, segue em frente, vive uma nova vida. E melhor, você pode ser rico, classe média, você pode ser pobre, você pode ser milionário, mas vai ter um dia que isso tudo vai ser esquecido, você vai ser rico para o resto da sua vida. Sabe por quê?
o ouro que todo mundo aqui quer alcançar nessa terra é o que é utilizado no céu para organizar as ruas. Você vai pisar no ouro enquanto você tentou alcançar o ouro. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Quem entende isso aqui, irmãos? O que eu estou dizendo é que o Hades é a antessala do inferno, irmão. É só a preparação para o dia que vai acontecer o que está em Apocalipse 20. O lago de fogo, de enxofre, o juízo final. Jesus está mostrando a realidade imediatamente após a morte. Qual é a realidade, pastor? Existe consciência, existe continuidade da existência e existe uma separação irreversível entre aqueles que morreram pertencendo a Deus e aqueles que morreram separados de Deus. É por isso que quando o rico abre os olhos e vê Abraão e Lázaro lá no seio de Abraão, ele não estava recebendo uma segunda oportunidade. Ele estava percebendo uma realidade que já havia sido definida durante a vida. A morte não é simplesmente deixar de existir. Existe uma realidade após o apito final. E esse texto nos ensina isso. Mas deixa eu ensinar algo importante aqui também. Na verdade eu vou relembrar, porque eu acho que isso já é muito claro para você. A Bíblia não exalta a pobreza e condena a riqueza. A Bíblia não tem problema nenhum com o dinheiro. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele rico não foi condenado porque ele tinha muito nas mãos. Ele foi condenado pelo que faltava no coração. Ele não cria de fato em Deus. Ele não vivia de fato a vontade de Deus. Ele via um mendigo na porta dele todo dia, querendo as migalhas, e ele não era capaz de ajudar esse mendigo. Ele não era capaz de repente, arrumar uma ocupação, um emprego para esse mendigo. Ele não era capaz de fazer algo que fosse além do umbigo dele. Era a realidade dele. E eu não estou falando apenas de caridade, eu estou falando de fé, fé no Senhor, que é aquilo que nos salva. Ele foi condenado por isso. Aquilo que temos revela muito mais a maneira como lidamos com aquilo que de fato o Senhor tem para a nossa vida. Não é o que você tem que corrompe você, só revela de fato onde está o seu coração. Essa é a realidade, é o amor ao dinheiro. Existe uma diferença muito grande entre possuir coisas e ser possuído por elas. O problema é quando aquilo que deveria ser uma ferramenta se torna um senhor. E isso aqui não é apenas com dinheiro não, tá, irmãos? Porque tem gente que faz do sucesso o seu Deus. Tem gente que faz da sua carreira o seu Deus. Tem gente que faz da aprovação das pessoas o seu Deus. Tem gente que faz dos seguidores das suas redes sociais o seu Deus. Eu faço o que for necessário para ter mais seguidor, para ter mais engajamento, mesmo que isso envergonhe o nome do Senhor. Eu faço, porque eu quero vender, eu quero ser conhecido. Tem gente que faz até da família um Deus, colocando aquilo que recebeu de Deus acima do próprio Deus. A verdade é que o coração humano sempre procura algo para colocar no trono. Sempre procuramos. É por isso que estar aqui num domingo como esse é tão importante, porque isso volta o nosso foco para aquilo que é prioritário, para aquilo que é essencial. Porque senão nós vivemos na nossa semana e esse mundo aí que só pensa em ter, vai corrompendo a nossa mente, vai corrompendo o nosso coração. E quando a gente vê, nós queremos mais mostrar algo para as pessoas do que de fato ter uma vida aprovada por Deus. É a realidade que nós vivemos, é a realidade. Olha o que diz Marcos 8,36, Jesus dizendo: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, você pode ganhar o mundo inteiro, alguém vai ganhar a Copa do Mundo, mas irmão, no dia final, isso não faz diferença nenhuma. Essa é a grande verdade. Tem gente achando que a Bíblia é uma brincadeira. Tem gente achando que é brincadeira, cara. Ah, legal, mas não vou levar a sério não. Ah, irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso. E essa é uma das perguntas mais importantes da vida. Porque existe um tipo de vitória que na verdade pode ser uma grande derrota. Tem gente ganhando dinheiro e perdendo a alma. Tem gente ganhando reconhecimento e perdendo a família. Tem gente ganhando seguidores e perdendo a intimidade com Deus.
Tem gente ganhando discussões e perdendo relacionamentos. Tem gente ganhando o mundo e perdendo aquilo que é eterno. O rico descobriu, tarde demais, que estava comemorando gols que não contavam no placar final. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da vida. Chegar ao fim e descobrir que você foi muito eficiente naquilo que não é essencial. Talvez seja. Eu quero ler algo para você. O apito final revela o verdadeiro placar. Naquele dia não importará apenas quantas pessoas sabiam o seu nome na terra. Importará se o seu nome está escrito no céu. Não importará quantas pessoas, quantas portas você abriu na vida. Importará se Cristo abriu para você a porta da eternidade. Não importará apenas quanto você acumulou. Importará em quem você confiou. Por isso eu te pergunto, se Deus mostrasse hoje o placar real da sua vida, ele seria parecido com o placar que a maioria das pessoas enxergam? Qual seria a realidade? Você precisa responder essa pergunta. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que o apito final encerra o tempo das decisões. Olha o que diz o verso 24 em diante. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro, coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Irmãos, é impressionante o que aconteceu aqui. Tudo de espiritual que o rico ignorou durante a vida, ele decidiu abraçar depois da morte. Lá no tormento, lá no sofrimento, lá na irreversibilidade da realidade dele, ele decidiu. É verdade, né? Moisés e os profetas estavam falando a verdade. Esse negócio de Bíblia é coisa séria mesmo, né? Aí sabe o que ele faz? Ele faz uma oração. Durante a vida dele, ele não fazia oração não, mas no inferno virou homem de oração, irmão. Irmão, é impressionante, ele faz oração. Pai Abraão, meu pai. Meu pai maravilhoso. Por favor, é só um alíviozinho que eu quero. Pede só para Lázaro. Antes eu ignorava Lázaro, que ficava debaixo da minha mesa pedindo comida. Mas agora eu queria que ele molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na minha língua para refrescar, porque o negócio aqui está demais. Está complicado. Não está dando certo. Sabe qual é o problema dele? É que ele percebeu a verdade tarde demais. Tarde demais. Não tinha mais como mudar. Ele virou um homem de oração. E a resposta de Deus foi, olha, durante a sua vida você recebeu coisas boas, mas Lázaro recebeu coisas más. E outra coisa, não existe comunicação e transição do lugar que nós estamos para o lugar que você está, e nem do lugar que você está para o lugar que nós estamos. Não existe transição entre céu e inferno, não existe, não tem como. Isso acontece, essa definição acontece aqui, não tem como definir isso depois. Há um grande abismo, é irreversível. E sabe, irmãos, é interessante afirmar que durante a vida inteira ele teve a oportunidade de atravessar essa distância. Ele só não atravessou porque não quis. Profetas, homens, mulheres, pessoas falaram com ele, mas ele não quis ouvir. Ele decidiu ouvir tarde demais. Às vezes, o maior sinal de distância de Deus não é a ausência de religião, mas a presença de um coração que realmente não se parece com o coração de Deus. Se aquele cara fez uma oração dizendo pai Abraão, eu digo que aquele cara era um religioso. Ele entendia. E religião não salva a vida de ninguém. O que salva as nossas vidas é Jesus, irmão.
Você pode ser a melhor pessoa dessa igreja, mas se você não estiver lavado pelo sangue de Jesus, não adianta. Você pode ser muito melhor do que eu sou. Você pode ser muito melhor do que os outros irmãos dessa igreja são. Mas se Jesus não morar na tua vida, não tem salvação. Ah, pastor, mas eu acredito que se eu fizer coisas boas, eu vou merecer a salvação. Sabe qual é o problema disso? Você pode fazer muitas coisas boas, eu até acredito que você faça muito mais coisas boas do que coisas más, mas a salvação não é mérito do homem. A salvação é por meio da fé e é através da graça de Deus, é um favor imerecido, é Deus dizendo, olha, no seu melhor dia você faz muitas coisas boas, mas tem dias que você não consegue, e se você não consegue, você se torna um pecador, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele nos separa da presença de Deus, e já que você não consegue resolver esse problema, porque tem dia que você que é espiritual à beça, toma uma fechada no trânsito, e essa espiritualidade vai embora, tua mulher faz uma coisa que você não gosta, e você perde a compostura, o teu marido faz uma coisa que você não gosta, e você perde a compostura, o teu filho fala algo que te machuca, e você se descontrola, um dia você tem uma tentação que você não esperava, e você acaba caindo, mas eu sei disso, e é por isso que eu decidi resolver o problema, eu enviei o meu filho, e ele morreu por você, ele pagou o preço do pecado, ele resolveu o que você não pode resolver. Então, a única forma é você dizer, Senhor Jesus, tá bom, eu reconheço, eu não sou isso tudo que eu acho que eu sou, mas eu nem preciso ser, né, Senhor, porque o Senhor já é isso para mim, e por isso eu te recebo na minha vida. Foi isso que faltou na vida dele, foi isso que faltou na vida dele. Irmãos, isso é tão sério, sabe por quê? Porque isso confronta muito a forma como nós vivemos, porque o ser humano sempre acredita que haverá mais uma oportunidade. O ser humano normalmente acha que sempre vai ter mais uma chance. Sabe, pastor, um dia eu levo Deus mais a sério, um dia eu me torno membro da igreja, um dia eu me batizo, eu até já me batizei, sou membro, mas um dia eu vou servir, um dia eu vou abandonar esse pecado, sabe, um dia eu vou acertar minha vida, um dia eu vou viver como Deus espera mesmo, um dia eu volto para a igreja, um dia eu acerto a minha vida, sabe, pastor, um dia eu mudo, agora não, porque eu tenho outras prioridades, eu tenho uma agenda programada. Irmãos, sabe qual é a palavra mais perigosa da vida espiritual? Depois. Depois eu faço, depois eu mudo, depois eu obedeço, depois eu vou ouvir, depois, perigosa demais. Isso não acontece apenas com pessoas que nunca entregaram a sua vida a Cristo, mas acontece também com pessoas que um dia já fizeram isso, frequentam a igreja, ouvem a palavra, mas vivem adiando obediências, vivem dizendo depois eu perdoo, depois eu me comprometo mais com o reino de Deus, depois eu faço isso, depois eu reorganizo a minha agenda, depois eu abandono esse pecado de estimação que eu estou cultivando, depois eu faço isso. O problema do adiamento, irmãos, é que é uma forma disfarçada de resistência a Deus. Não é que eu não quero Deus não, eu só não quero o que Ele quer para mim agora, mas um dia eu vou querer. Irmãos, um dia um cara do alto escalão do governo romano respondeu isso para Paulo, em Atos 24. Paulo falou sobre justiça, domínio próprio, juízo. E olha a resposta de Félix: basta por enquanto, pode sair da minha sala. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Sabe qual é a verdade, irmãos? Tem muita gente esperando um momento conveniente para acertar a tua vida com Deus. Está dizendo, beleza, eu entendi, mas depois eu vejo isso. Quando eu achar mais conveniente, eu faço isso. Quando eu achar que é o momento, eu faço isso. É por isso que em Hebreus 3,15, o autor diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Há uma urgência no Evangelho, não porque Deus não seja paciente, na verdade Ele é paciente, Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas a paciência de Deus não pode nos levar à acomodação, ela deve nos levar ao arrependimento. Hoje, não é amanhã, é agora. Meus irmãos, aquele rico passou a valorizar aquilo que ele sempre ignorou durante a vida. Inclusive no verso 27 ele diz: então já que eu não posso ir aí, vocês não podem vir aqui, então por favor manda Lázaro ir lá na casa dos meus irmãos, fala para ele, contar a verdade para eles, para que eles não venham para cá nesse lugar de tormento. Irmão, o rico depois da morte, além de virar homem de oração, virou missionário, irmão, evangelista.
Irmão, que vontade de falar de Jesus para os outros. De repente, algumas pessoas, se passassem 5 minutinhos lá no inferno, também virariam evangelistas, né, hoje, né? Talvez acontecesse. Talvez fosse a realidade. O cara acordou para a vida. Acordou. Virou missionário. Ah, irmãos, mas o problema é que ele acordou para as prioridades certas no momento errado. No momento errado. E isso mudou completamente a percepção dele. Quantas pessoas, se soubessem que tem pouco tempo, reorganizariam completamente as suas prioridades? Passariam mais tempo buscando a Deus, pediriam perdão, restaurariam relacionamentos, amariam melhor a família, serviriam mais, abririam mão de pecados que hoje protegem. Ah, irmãos, é o que Jesus está ensinando hoje. Não espere o apito final chegar para valorizar aquilo que sempre teve valor. Quem entende isso aqui em nome de Jesus? A pergunta que eu faço para você é: você realmente está pensando em se preparar para o dia final? Quando ele vai chegar eu não consigo te dizer, mas um dia ele vai chegar. Mas eu encerro dizendo que o apito final confirma a suficiência da palavra de Deus. E assim eu encerro. O verso 29 diz assim, com muita clareza: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe qual era o problema dele? Ele tinha uma fé meio mística, né? Por quê? Ele disse: manda Lázaro ressuscitar e ir até os meus irmãos. Porque se um morto ressuscitar e for até a casa deles, é claro que eles vão acreditar na palavra. E aí Jesus disse assim: ele tem Moisés e os profetas. Se não escutar, então, nem que um morto ressuscite, eles vão escutar. O que ele estava falando, pastor? Ele estava falando da porção da Bíblia que existia até aquele momento. Moisés é a representação da lei, que ensina sobre aliança, sobre promessas. E os profetas eram os homens usados por Deus para chamar o povo ao arrependimento, a um compromisso com Deus. Então ele está dizendo: ele já sabe quem eu sou, ele já sabe quais promessas eu tenho, ele já sabe que eu quero salvar a vida deles, ele já sabe que precisam se arrepender dos seus pecados. Se isso não for suficiente, não adianta eu mandar um morto que voltou à vida, porque eles não vão acreditar. É uma verdade, irmãos. Quantas pessoas que estão dizendo assim: Deus, se o Senhor fizer esse milagre, eu vou acreditar no Senhor, eu vou me comprometer com o Senhor. Senhor, se eu ver um anjo, se eu ouvir a tua voz audível, se chegar um profeta que revelar tudo da minha vida, eu vou acreditar que o Senhor existe. Eu vou acreditar que eu tenho que mudar de vida. Mas deixa eu falar uma coisa: tudo isso é extraordinário. Sabe o que é ordinário? É você entender que Deus fala através de algo sobrenatural e fala da mesma forma que você está escutando agora. Ele diz: eu estou falando com você, você precisa acertar a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar. Você já tem Moisés e os profetas. E a régua é mais alta para mim e para você, sabe por quê? Porque primeiro nós conhecemos esse testemunho do rico que foi para o inferno sem precisar. E segundo, porque nós não temos apenas Moisés e os profetas. Nós temos o livro de Atos, nós temos as cartas gerais e as cartas paulinas, nós temos Apocalipse de João, nós temos tantos escritos confirmando. Aqueles homens naquela época tinham a promessa de Cristo. Nós temos a revelação de Cristo. Ele já veio, já morreu e já ressuscitou. Inclusive está nesse lugar. Nós temos acesso a muitas outras revelações. Nós temos muito mais oportunidade, irmãos. É isso. A única questão que nós temos que decidir é o que nós vamos decidir fazer. Ninguém aqui precisa de mais uma experiência sobrenatural. Você precisa tomar uma posição. Talvez hoje o que você precise não seja mais uma resposta de Deus. Você precisa obedecer ao que Deus já te disse para fazer. Acertar a tua vida, alinhar a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso maior problema não é falta de informação, é resistência à informação. Porque um coração endurecido sempre encontrará uma maneira de rejeitar aquilo que Deus está mostrando.
Isso eu vi o tempo inteiro, irmão. A geração do Êxodo viu Deus abrir o mar, enviar pragas, mas volta e meia se afastava do Senhor novamente. O povo conheceu o poder de Deus, mas mesmo assim construiu o bezerro de ouro, irmão. Não é milagre que muda a nossa vida, não. Os fariseus viram Jesus curando enfermos, transformando vidas, abençoando pessoas, e muitos não creram. Não creram. O que nós precisamos é acreditar na palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. E se você quer saber de um morto que ressuscitou, eu tenho um para contar para você. O nome dele é Jesus Cristo, nascido de mulher, que abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou e tomou a forma de um homem, e ele cresceu aos 12 anos nas sinagogas. Ele já deixava os mestres da lei confusos com toda a inteligência que ele tinha. Então, aos 30 anos, ele decide se batizar. Quando ele se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo repousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Ele então é levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele é tentado, assim como eu e você somos tentados todos os dias. Mas quando Satanás tenta enganá-lo, ele diz: olha, eu não preciso de aquilo que o mundo me oferece, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de dinheiro viverá o homem, não só de momentos bons viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho a palavra, eu tenho o que eu preciso. Então ele sai dali, já realiza o primeiro milagre do seu ministério. Ele transforma a água em vinho, que na verdade era uma tipificação daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual e no mundo material. A aliança antiga era uma aliança rígida, pesada. Eu tentava seguir a Deus, mas eu não conseguia. Então eu tinha que sacrificar animais para ter arrependimento e perdão de pecados. Então, naquele casamento, ele está tipificando uma nova aliança, uma aliança comprada com sangue. Agora não tem sacrifício de cordeiros, mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre por mim, ele morre por você, ele resolve o problema. Então ele tira o goleiro e joga a bola para você sem goleiro e diz: você só precisa fazer uma coisa: receber o que eu fiz por você. É só isso, receber o que eu fiz por você, nada mais. Reconhecer que você é pecador e que você precisa de Deus e que você precisa levar Deus a sério. Por favor, ele tinha Moisés e os profetas, e você tem essa palavra. Deus falando com você, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Esse culto só terá o seu cumprimento